A PEC do quinquênio. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aprovou essa PEC que prevê reajustes de 5% a cada 5 anos, até o limite de 30% para cargos da magistratura. Agora o governo começa um movimento para tentar barrar o avanço dessa proposta, que é do Rodrigo Pacheco. É que a PEC pode trazer um impacto de até 42 bilhões de reais por ano às contas públicas. E há uma questão muito interessante nessa história também, porque a menção fala o seguinte: o impacto ele pode variar de 1,8 bi a 42 bi. Então, você tem um espaço bem grande de análise. E assim, o impacto de 1,8 é bem diferente de um impacto de 42 bilhões. E é uma categoria, né, juízes e promotores, que são categorias que já têm vários benefícios já implantados aos seus salários. E agora o governo está querendo mexer com isso exatamente porque entende que não haveria espaço nas contas públicas para cuidar de mais para assumir mais essa bucha. E aí o Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Senado, diz que é a hora do ministro da Fazenda entrar na história. Ele vai ter que se manifestar. É só o ministro da Fazenda que precisa entrar na história ou precisa algo mais, hein, Gustavo Segré? Tem que ser como aqueles jogos de rugby, de pegar um do lado do outro e ir contra o adversário. Não é somente o ministro da Fazenda. Aí o governo está sendo coerente, porque diz, mais 42? E se perguntar, não, peraí, 1,8 ou 42? Não está perto um do outro. Você tem um leque muito grande entre um e o outro. A sensação que às vezes fica é que vários jogadores fora o governo, que às vezes jogam como aliados e outras vezes são claros opositores, estão soltando um monte de pepinos para que uma parte do governo tenha que sair e pegar essa, outra parte tenha que sair e pegar. Distração. Não consegue o governo ter um foco, uma proa, um rumo que diga estamos indo para aquele lado, porque estamos distraídos tentando resolver as bujas que diferentes jogadores políticos jogam no governo. E está dando certo. O governo não está conseguindo apresentar resultados. Então, essa sensação de, não, nós somos amigos, o Rodrigo Pacheco, não. Olha isso aí. Está soltando uma bucha e o governo tem que descuidar a sua estratégia de governo para ir pegar essa e desarmar essa bomba. Aí soltam outra, mas ainda não está resolvida essa e já tem outra para resolver. E o governo não está conseguindo tocar. Você concorda, Piperno? Não, o governo é radicalmente contra esse projeto. O líder Jacques Wagner está brigando no Senado para tentar mudar isso, para acabar, tentar de alguma forma engavetar esse projeto. E, aliás, hoje isso é tema de reportagem nos grandes jornais e tal, e tem lá, enfim, manifestações dele, inclusive. O Segré chama atenção para essa distorção do número, que realmente muita gente não entendeu por que acontece isso. É interessante, porque começou com 1.800, o jornal Estado de São Paulo hoje usa cálculos de alguns especialistas chegando a 42, Folha de São Paulo parou nos 27. E por que acontece isso aí? Porque o projeto que no início beneficiaria algumas categorias, agora, por obra das mexidas que o relator, senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, fez, o projeto foi estendido para... Bom, vou ler aqui, ó. A Advocacia Pública da União, Estados, Distrito Federal, membros da Defensoria Pública, delegados da Polícia Federal e ministros e conselheiros dos tribunais de contas. Os cachorros que andam passando por aí. Os cachorros. E tem uma questão interessante, porque o relator diz que o relator e também quem criou a proposta, né, o senador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que essa valorização é importante por causa do assédio que esses servidores têm sofrido do setor privado. Então, é a mesma coisa que estaria vivendo o Banco Central, né? Tem bons servidores, mas aí vem o setor privado, paga muito mais e essas pessoas deixam, então, o serviço público para migrar para o setor privado por conta disso e que, diante dessa situação, seria necessário reforçar os ganhos dessas pessoas a cada 5 anos. Isso seria um tsunami, porque veja, esse governo vai embora daqui a pouco, mas a conta vai ficar para qualquer um, seria um tsunami para as contas, não desse governo, do próprio, mas para sempre, porque isso ia virar uma bola de neve. Até chegar a 30%. Claro que sim. Uai, e veja, Evandro, aí esse pessoal vai se aposentar, aí vem a outra, aí os sucessores também vão se beneficiar disso, e veja, isso aí inclui gente dos estados também.
Então, todo mundo, de alguma forma, ia ter que pagar essa conta, essa bonança, essa caridade com o chapéu alheio para sempre. Então, esse projeto, ele não só tem que ser derrubado, como o eleitor nunca mais poderia se atrever a votar em gente que vai dar o seu aval para isso aí. Ô, Gânio, o projeto não só beneficia uma categoria que já tem bastante benefício, principalmente quando se volta apenas para juízes e promotores, né, que são os cargos mais bem remunerados, né, dentro dessa área. Mas aí vem o tempero brasileiro. Qual que é o tempero brasileiro? É o lobby para incluir um monte de gente. Aí você começa a incluir um monte de categoria que tem a ver com esses setores que seriam beneficiados. Aí vira isso. Pode ser de 1,8 a 42 bi para reter talentos no governo, no judiciário do país. Evandro, tratando-se de Brasil, eu acho que não seria nem 1,8 nem 42. Eu apostaria em 50 bi, 60 bi. Alguém tem dúvidas de que a margem de erro no Brasil é para cima nesse caso? É claro que vai ser para cima e se torna um gasto permanente. Veja, a gente já está numa situação fiscal aonde um gasto com investimento que tem uma contrapartida produtiva, sei lá, uma obra, por exemplo, já é questionável. Por quê? Porque a gente está com endividamento muito alto, porque a gente não tem superávit primário. Então, gastos com contrapartida produtiva, chamemos isso de investimento. Isso já é questionável. Agora, imagine um gasto corrente. Qual é a contrapartida? Juízes e promotores, eles não produzem. Né? Eles são necessários na sociedade, evidentemente, mas eles não produzem. Ele produz aqui, produz esse copo aqui, não. Celular, não há uma contrapartida de produção. Então é um gasto corrente e o dinheiro não é infinito. A produção de bens e serviços, que a gente chama de PIB, produção de bens e serviços finais, numa economia medida em um ano, isso é o PIB, cria hoje no Brasil pouco mais de 10 trilhões de reais. E esses 10 trilhões de reais, uma parte disso é tributado, 34%, 32%. Uma parte disso vira o quê? O orçamento. E aí um outro dinheiro vem do endividamento, porque não é, com esse orçamento a gente não consegue, com os impostos, fechar as contas públicas. O que a gente precisa fazer? Tomar dinheiro emprestado da sociedade. Ou seja, não tem dinheiro para tudo isso. Então você pode botar na lei e falar, não, mas é legal, porque muitos juristas têm essa mania. Mas é legal, está na lei, tem que cumprir. Mas se não tiver dinheiro, pode estar na lei que não adianta, a realidade se impõe. Se eu botar na lei que todo mundo tem direito a uma viagem para Nova York, os 200 e poucos milhões de habitantes do Brasil por ano, não dá para cumprir, porque assim, não tem recurso para isso. E o projeto até traz uma parte que menciona assim, isso vai estar limitado à análise ou à situação do momento, de acordo com o orçamento ali que se tiver. Mas a partir do momento que você estabelece algo para você retirar depois, a gente já viu isso acontecer em outros setores. É muito difícil. Exatamente. Né? E aí eu vou concordar com o Pipeno. A gente tem uma mania aqui no Brasil de dar um subsídio, não, mas é temporário. E aí o que acontece? O subsídio se torna permanente. O imposto é temporário. Não foi assim com a CPMF? O imposto é para cobrir aqui o rombo da saúde. De repente começou a ser usado para tudo. Uma fonte de arrecadação aqui extraordinária, permanente. Aí ficou durante muito tempo como imposto permanente. Então é assim no Brasil. Né? Você dá um subsídio, você não consegue tirar. Você coloca um imposto, você não consegue tirar o imposto. Você dá um aumento de salário, você não consegue voltar atrás. E é por isso que a gente está numa situação fiscal tão delicada e que não é apenas culpa deste governo, é um problema estrutural. Tem um artigo que é muito bom, basta digitar no Google, que é o Ajuste Inevitável, escrito pelo Samuel Pessoa, pelo Mansueto e pelo Marcos Lisboa, mostrando esse problema crônico do gasto público aqui no Brasil, que independe do governo A ou B. Ele geralmente se intensifica no governo A, né? E no governo B ele é menos intenso. Mas em todos os governos você tem esse problema das contas públicas. Fala, Gustavo Segré. Não, eu fico sempre pensando que quantas casas populares podem ser construídas com valores desse tamanho, dessa importância. E quando você fala entre 1,8 e 42, seria como se a gente fizesse uma pesquisa com uma margem de erro de 98%.
não tem nenhuma validade, porque não mostra a realidade. E aí, o já que estamos atrapalha tudo, porque não vai ser conhecido com ela, não vai ser só 42 bi, vai ser um monte. Por isso que eu penso que está sendo colocada uma espécie de jogada da oposição, o relator do PL, como mencionava aqui o Piperno, para dizer, ó, vocês querem gastar? Então vai gastar, gasta aí. E aí tem que segurar essa bucha, e aí depois tem que resolver. E não está dando conta, o governo não está dando conta. Esse projeto ele está produzindo alianças inusitadas. Então, ao lado do Jacques Wagner ficaram Eduardo Girão, Mourão, Oliovisto Guimarães. Tá parecendo aquelas vitaminas que você sugere aqui no 3 em 1. Contra o Jacques Wagner, por exemplo, vários senadores do PSD, com a exceção honrosa aí do Otto Alencar da Bahia. Mas, por exemplo, o Omar Aziz, ele está com o projeto. Sim, sim. Então, veja, esse projeto, ele não tem uma coloração ideológica muito bem definida, né? São alianças inusitadas, mas de tão maluca que é a ideia.